Olá, meus caros amigos. Estamos aqui de volta com um bloco de questões para você aí que segue a Fábrica de Polícia, tá? Eu, professor Moacir Cabral, vou trazer exclusivamente para vocês um bloco de questões comentadas acerca da história de Goiás. Então, se ligue aí, acompanhe a nossa aula, mande seus comentários, suas dúvidas, tá? Se você gostar, pode dar um joinha aí, né? Pode dar um gostei, não gostei também, compartilhe com seus amigos, mas claro, tudo isso só se você quiser. Então, sem mais delongas, né? Vamos partir logo para as questões. Questão número 1, aqui apareceu no ano de 2017, tá? A banca foi a FUNRIO no concurso para a Polícia Militar, cargo de oficial. Vamos ao enunciado, esse enunciado é um pouco extenso. Então, se ligue aí, olha só. Prometendo que assim tornará a boa-fé e antiga harmonia, acontecendo, porém, que este meio não corresponda ao que se espera e que a nação Canajá continue nas suas correrias, será indispensável usar contra ela da Força Armada, sendo este também o meio que se deve lançar mão para conter e repelir as nações Apinagé, Chavante, Xerente e Canoeiro. Porquanto, suposto que os insultos que elas praticam tenham origem no rancor que conservam pelos maus tratamentos que experimentaram da parte de alguns comandantes das aldeias, não resta presentemente outro partido a seguir, senão intimidá-las e até destruí-las, se necessário for, para evitar os danos que causam. Meus caros, aqui nós temos um fragmento, tá, da Carta Régia de 5 de setembro de 1811. Essa carta aqui, então, estava tratando justamente de como deveria ser encarada alguns grupos, como deveriam ser encarados alguns grupos indígenas, né, que estavam ali, de certa forma, atrapalhando os interesses da coroa no território goiano, certo? Então, esse daí é um trecho da Carta Régia, tá, aí do ano de 1811. Então, vamos ao enunciado. A Carta Régia de 5 de setembro de 1811 aprova a criação de uma sociedade de comércio entre as capitanias de Goiás e Pará. Concede isenções e privilégios em favor da mesma sociedade, além de dispor sobre os meios para se efetivar o plano. Sobre o povoamento branco e o sobre o povoamento branco e o trato com os indígenas, é possível afirmar que... Então vamos analisar agora cada um dos itens, meus caros. Olha só. Item A. Os maus tratos de alguns comandantes de aldeias citados na carta se referem ao período pombalino, quando os diretórios foram criados para governar as tribos. Bom, vamos lá. Os maus tratos, né, os maus tratos de que alguns comandantes das aldeias citados na carta se referem, né, ao período pombalino. O que foi esse período pombalino? Quando os jesuítas são expulsos, então, do país, e esse trabalho de catequização, de evangelização, né, ficou a cargo da coroa, foi criado o chamado Diretório do Índio. E isso fez parte da política indigenista do Marquês de Pombal. Por isso que fala aí, faz referência ao período pombalino, em que o Estado português assume para si este papel de catequizar, de evangelizar, de ensinar o trabalho agrícola para os indígenas, para os nativos após a expulsão dos jesuítas. E realmente, nestes aldeamentos comandados aí, né, pela coroa portuguesa, os índios eram tratados de forma extremamente violenta. Então, quando ele diz aqui que é possível afirmar que os maus tratos que alguns comandantes das aldeias citados na carta se referem ao período pombalino, quando foram criados, quando diretórios foram criados para governar as tribos, isso está correto, realmente aconteceu. Então nós temos aqui como gabarito a letra A. Mas vamos analisar os demais itens e ver o que nós podemos extrair, construir de conhecimento a partir deles.
A letra B nos diz que o objetivo da carta era instituir uma nova forma de tratamento aos povos indígenas de Goiás, a partir de então marcados pela boa-fé e harmonia. Meus caros, boa-fé e harmonia, vejamos bem, eu até fiz questão no momento da leitura, né, de enfatizar lá com vocês a parte em que ele fala, né, de intimidá-las, de destruí-las, né? Nós temos aqui, ó, se não intimidá-las e até destruí-las. Há alguma possibilidade de entendermos isso daí como tratar com a boa fé e com a harmonia? Não, de maneira nenhuma. Então já está invalidado aí o item B. E veja, você não precisava ter o domínio do conteúdo para invalidar o item B. Apenas com a leitura do fragmento da Carta Régia você já poderia eliminar este item, certo? No item C nos diz o seguinte: a instituição de uma sociedade de comércio entre as capitanias de Goiás e Pará refletiam a necessidade de comercialização do ouro. Observe bem, a carta é de 1811, século XIX. O que nós já analisamos aqui de forma bem elucidativa é que a mineração ela se dá no século XVIII. O século XVIII é o século do ouro em Goiás. Já no final do século XVIII, ou ainda no final do século XVIII, você tem aí o declínio da produção aurífera e a transição para uma economia agropastoril. Então não há que se falar em estabelecer aí, né, uma sociedade de comércio entre Goiás e Pará para a comercialização do ouro. O ouro tinha deixado de ser uma atividade econômica importante no território goiano já. Tá? No final do século XVIII, o ouro já deixa de ser uma atividade econômica importante, preponderante, e a pecuária é quem vai lentamente assumindo o papel aí de sustentáculo da economia goiana. Então assim invalidamos também o item C, né? Trabalhei isso exaustivamente com vocês aí, tanto no final da primeira aula quanto no início da segunda aula também. E detalhe, assunto sempre cobrado, viu pessoal? Isso é sempre cobrado nas nossas provas. Então vamos lá. O item D. A prerrogativa pacificadora da administração colonial do século XVIII teve continuidade no século XIX, quando se instituíram as formas civilizatórias descritas na Carta Régia. Meus queridos, por favor, a Carta Régia está falando de alguma forma civilizatória? Querer destruí-las, né? É alguma forma civilizatória? De maneira nenhuma. Então assim também invalidamos o quê? O item D. A letra E nos fala que a capitania de Goiás foi a única a receber autorização para intimidar e destruir os povos indígenas após a vinda da família real para o Brasil. Não, nós tivemos aí então, em diversos momentos, a autorização para a chamada Guerra Justa. Então a Guerra Justa era isso, a formação de uma força militar para fazer guerra aos nativos, aos indígenas, que de alguma maneira estavam ali criando obstáculos aos interesses da fazenda real, aos interesses, fosse ali da expansão da pecuária, fosse a expansão da agricultura, né? Mas todo aquele grupo indígena que de alguma maneira se oferecia como um perigo, então era autorizada ali nessas situações a chamada Guerra Justa. Beleza? Tranquilo? Então assim analisamos a primeira questão. Vamos partir agora para a segunda questão. Questão número 2. Vamos lá? Essa questão também da FUNRIO, né, foi para a prova de soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás no ano de 2017. Lembrando aí que a FUNRIO ela organizou os concursos para Polícia Militar, Soldado e Oficial e também Bombeiro Militar, Soldado e Oficial. Não foram provas todas muito próximas. Vamos lá, questão número 2. A mineração na capitania de Goiás entrou em crise nas últimas décadas do século XVIII. A economia da região era baseada na extração do ouro e pouco diversificada. A crise da mineração forçou a transformação da economia e do povoamento da região de Goiás e... Então, ó, tá falando, né? Forçou a transformação da economia e do povoamento de Goiás e o quê? Vamos lá, o item A. Os arraiais e demais aglomerações urbanas formadas pela riqueza da mineração permaneceram populosos e fortes economicamente, devido ao ouro acumulado. E aí, meus caros, permaneceram fortes? Teve essa acumulação aurífera? Não, né? Sabemos que não. Então, à medida que a produção aurífera foi declinando,
lembre-se daquele duplo movimento que eu falei e frisei com vocês, tá? Esvaziamento do território, porque parte da população vai embora, então você tem uma diminuição da população, e aqueles que permanecem vão, na sua maioria, fazer o quê? Lembrou aí? Ruralizar-se. Não é isso? Então, ruralizar-se. Certinho? Se você não pegou isso daí, corre o risco de você ter dificuldade lá na prova. Este assunto ele é muito cobrado nas provas de concurso, tá? Então, já invalidamos aí o item A. O item B, e lembrando, né, não teve aí esse excedente da produção aurífera. Né? É o ouro, o que se gastou aqui para abrir estradas, para erguer alguns arraiais, a vila boa, mas não tivemos um excedente, ou seja, esgotada essa produção aurífera, aqueles que aqui permaneceram aí na sua maioria numa condição de penúria, de pobreza. Tá? Item B. A ausência de atividade econômica alternativa concomitantemente à extração mineral causou crise econômica quando o ouro se tornou escasso. Sim, meus caros, correto, não é? Então, vamos lembrar daquela diretriz que eu falei para vocês que existia por parte do Estado português. Ó, nas regiões mineradoras não deveriam ser desenvolvidas outras atividades que pudessem concorrer com a mineração, né, ali em braços. Né? Todos os braços disponíveis, segundo a coroa, deveriam dedicar-se à mineração e tudo aquilo que fosse necessário para a manutenção da população dessas regiões auríferas deveria ser adquirido de outras regiões não mineradoras. Então, por isso que você teve um pouco desenvolvimento da lavoura, um pouco desenvolvimento da pecuária durante esse período minerador. Era por ordem real isso daí. Até mesmo a navegação pelos rios Araguaia e Tocantins estavam proibidas porque a coroa temia que esses rios fossem utilizados também para o contrabando do ouro, né? E assim o ouro ser retirado do território sem a devida tributação, sem que fosse ali cobrado o quinto. Então, quando o item B diz aqui, né, a ausência de atividade econômica alternativa concomitante à mineração causou crise econômica, quando o ouro se tornou escasso, então o item B está correto. O item C, vamos analisar aqui. A população migrou majoritariamente para as zonas rurais durante o século XIX. Ocupou terras até então inabitadas e iniciou a agricultura em grande escala. Olha só, esse item vai parecendo que ele está correto, né? Mas preste atenção, lá no finalzinho ele fala que iniciou a agricultura em grande escala. Não, a agricultura é a agricultura de... Vamos lá, você tem que saber isso daí, agricultura de subsistência, meus caros. É aquela agricultura em que plantava-se o necessário para a manutenção da localidade. Um pouco excedente ali que tinha dessa produção era comercializado ali no arraial mais próximo, na vila, mas não era uma agricultura comercial a ponto de alcançar outras regiões do país. Lembrando sempre do porquê disso, né? Por que Goiás não tinha condições de colocar seus produtos em outras regiões do país? Em razão da situação de isolamento, de pobreza que esse território vivia. Não contava com estradas em condições de escoar uma grande produção agrícola para Rio, São Paulo, que seriam os mercados consumidores mais próximos do território goiano. Então, está invalidado o item C por isso, né? A agricultura não era em grande escala, era uma agricultura de subsistência. A letra D nos diz que a pecuária tornou-se a única atividade econômica a partir do século XIX, favorecendo o protagonismo do Goiás neste ramo no século seguinte. Olha, muito cuidado com isso, porque ele diz que a pecuária tornou-se a única atividade econômica. Não, a pecuária torna-se o quê? A principal atividade econômica. Tá? Mas como eu falei, você tem a prática da agricultura, você tem ali um pouco excedente comercializado ali no próprio território. O que você não tem é uma agricultura comercial, uma agricultura em larga escala com o objetivo de alcançar aí outros mercados, tá? Então não podemos dizer que a pecuária se tornou a única atividade econômica. Você teve ali engenhos, né? Você tem a agricultura. Então, o engenho é o quê? Você tem o cultivo da cana, você tem ali a produção da rapadura, do açúcar, da cachaça, o engenho de farinha. Tá? Então, você tem sim outras atividades, porém, para a manutenção da localidade. Beleza? Tranquilo? Então, está invalidado aí o item D por isso. E para fecharmos aí, letra E, diz que os arraiais coloniais que permaneceram ativos
na segunda metade do século XIX, conseguiram criar economias independentes da produção do campo. Veja só o que ele está falando, que os arraiais permaneceram ativos, né, na segunda metade do XIX, eles permaneceram ativos e independentes, não tinham ligação com o campo. Equivocado. Né? Esses arraiais que subsistiram, né, era justamente por quê? Porque era o ponto ali de apoio para essa população que vivia no campo. Lembrando que a população vivia majoritariamente no campo. Né? Goiás, com o declínio da mineração, passa a ter aí a maior parcela da sua população vivendo no campo, vivendo na zona rural. Quadro que somente se alterou na década de 70 do século XX. Meados da década de 70 é que a população de Goiás deixa de ser majoritariamente rural para tornar-se majoritariamente urbana. Beleza? E assim, findamos a questão número 2. Número 2. Meus caros, olha só, se você estiver gostando, tá? Deixa aí o seu gostei. Se não gostar, clique também em não gostei, deixe seu comentário, fale por que gostou, por que não gostou, deixe a sua dúvida, isso é muito importante. Eu vou respondendo aí, esclarecendo eventuais dúvidas que surjam, tá? E compartilhe também com seus amigos, com seus colegas, suas amigas que estão aí se preparando para os concursos públicos em Goiás. Lembrando que esse assunto é assunto obrigatório para os concursos públicos que acontecem no estado de Goiás, beleza? Mas claro, você só vai fazer isso se você quiser, certinho? Então, vem comigo, olha só, questão número 3. Questão número 3 do Núcleo de Seleção aí da Universidade Estadual de Goiás, concurso da PCGO. Falando aí da questão indígena mais uma vez, olha só. A guerra ofensiva perpetrada contra os Avá Canoeiro durou até a década de 1860. Praticamente 100 anos de conflitos contínuos entre colonos e indígenas, tendo como consequência a redução da população. Tá aí um trecho da obra da Dulce Madalena, né? Vamos lá. O texto citado refere-se a um importante grupo indígena de Goiás, os Avá Canoeiro, praticamente dizimados em decorrência da guerra com os colonizadores. O motivo desse conflito é decorrente. Então vamos lá. Por que teve esse conflito com o grupo Avá? Os colonizadores entraram em conflito com os Avás. O item A nos diz que da especificidade da língua macro-G falada pelos Avá Canoeiro, que inviabilizava a sua catequização, pois destoava da língua geral utilizada pelos jesuítas para a evangelização indígena. Meus queridos, vamos lembrar aqui, olha só. O território goiano, ele já era habitado, né, há milhares de anos por diversos povos. E esses povos que habitavam a região interior, essa parte central do Brasil, eram do tronco linguístico G. Tá? Porém, vocês devem lembrar lá na primeira aula, eu fiz questão de frisar isso, os povos Avá, né, povo Avá, eles é um povo de ocupação recente no território goiano. E eles pertencem ao tronco linguístico Tupi, não pertencem ao tronco linguístico G. Tá? Eles são de ocupação recente, fugindo do contato com o colonizador no litoral. Eles, então, a teoria que se tem é que eles subiram, então, todo o leito ali do rio Tocantins e se instalaram na região do Alto Tocantins, ali, Rio Maranhão. Beleza? Então, está errado aqui o item quando diz que da especificidade da língua macro-G falada pelos Avá. Não, eles pertenciam ao tronco linguístico Tupi, povo de ocupação recente, né? Fugindo do colonizador, é que eles migraram então para o território goiano. Não são povos originários deste território. Fechou? Então invalidamos assim o item A. O item B, do desejo dos colonizadores de apossar-se das terras habitadas pelos Avá Canoeiro, já que elas, situadas na bacia do Rio Vermelho, eram ricas em ouro. Meus queridos, voltemos um pouquinho ao enunciado, olha só. Está falando que a guerra ofensiva perpetrada contra os Avá Canoeiro durou até a década de 1860. E diz mais, praticamente 100 anos de conflitos. Olha, se foi até 1860, praticamente 100 anos de conflito, começou em 1760. Veja só, justamente no período em que a produção aurífera já começa a declinar em Goiás. Então você percebe que existe aí uma relação entre o declínio da produção aurífera e o conflito com os indígenas. Por quê? Justamente em razão dessa transição da economia mineradora para uma economia agropastoril.
Tá? Então, quando fala aqui que o desejo de apossar-se das terras habitadas pelos avars, já que elas estavam situadas na bacia do Rio Vermelho e eram ricas em ouro, não. Não, observem bem que o ouro descoberto na cabeceira do Rio Vermelho foi em 1725 por Bartolomeu. Então foi a primeira região aurífera a ser explorada em Goiás. E a questão aqui já deixa claro que o conflito com os avars, ele se dá aí a partir de 1760, né, que vai se acirrar esse conflito aí a partir da década de 60 do século XVIII, justamente porque as minas auríferas, as regiões auríferas, né, estavam se esgotando e já tem esse processo, já inicia esse processo de expansão da pecuária, de ruralização da população. Daí o conflito com os avars, beleza? Então eles não estavam situados ali na bacia do Rio Vermelho, mas sim do Rio Maranhão, tá? Ali o Alto Tocantins. Fechou? Então invalidamos o item B. Letra C. Do deslocamento da exploração agropecuária para o norte da capitania, quando fazendas de gado foram estabelecidas em território habitado pelos avars. Observe que isso aí faz todo sentido, né? À medida que a produção aurífera vai declinando, o processo de ruralização da sociedade goiana faz com que esse conflito com os indígenas, então, fique mais latente, né? Venha a acirrar-se ainda mais. Então, o item C é o item correto aí, né? O deslocamento da exploração agropecuária para o norte da capitania, quando fazendas de gado foram estabelecidas em território habitado pelos avars. Só para fechar aqui, discutimos aí o último item. A letra D fala da miscigenação entre os avars canoeiros e os quilombolas, o que lhes possibilitou condições de atacar engenhos, colocando em risco o sistema escravista. Pessoal, nada a ver aqui, né, dessa miscigenação aí entre avar e quilombola, não, é um grupo que vivia aí isolado, né, e então não ocorreu essa miscigenação, muito menos uma aproximação com o propósito de atacar engenhos ou sistema escravista, beleza? Então, já matamos aí a questão número 3, vamos lá para a questão número 4. Questão número 4 aí também PCGO 2013. Observem só, meus caros. Nas últimas décadas, olha o enunciado, nas últimas décadas do século XVIII e princípio do século XIX, a situação econômica da capitania era crítica. A palavra decadência é a que mais se encontra entre os vários apelos e lamentos daqueles que a habitam, sejam provenientes das autoridades governamentais, sejam de elementos do povo, tá? Então, tá aí um trechinho, né, da obra Goiás, aí 1800-1850, né? Um período de transição da mineração à agropecuária. O texto citado aborda a crise da produção aurífera em Goiás. A consequência dessa crise foi, então vamos lá, qual foi a consequência da crise da produção aurífera? Então vamos identificar aqui entre os itens. Letra A, incremento da arrecadação tributária, como consequência do controle do contrabando ser mais eficaz na atividade agropecuária. Meus queridos, de forma lógica você vai pensar, né? Se há uma situação de crise, a produção ela caiu, haverá aumento na arrecadação tributária? Obviamente não, né? Obviamente não. Em condições lógicas, normais, não. Então, já invalidamos aqui o item A, tá? Você teve uma brutal queda na arrecadação de impostos. A letra B nos diz o seguinte, aumento da ruralização, pelo fato de parte da população abandonar as vilas e arraiais e mudar-se para o campo. Corretíssimo, né? Então, o que ocorreu foi isso daqui, o aumento da ruralização. Por quê? Uma parte da população, como eu falei para vocês, foi embora, abandonou o território, e daqueles que permaneceram, a maioria passaram a ocupar a área rural, né? Ou foram para o campo. Então, o item B é o item correto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, só comentando os demais itens para cercarmos a questão de todos os lados. A letra C, crescimento da importação de escravos para viabilizar a exploração de minas auríferas de maior profundidade. Não. Até intentou-se aí, né, essa chamada mineração de morro, que é aquela de escavação na rocha, o talho aberto, ou a mineração de mina. Porém, logo no início, os resultados foram pífios e o investimento muito alto, os mineradores então abandonaram, né? Aí seria uma mineração que exigiria então grandes investimentos, o que os mineradores na época aqui não tinham e a coroa também não estava disposta a financiar esse tipo de empreendimento. Então, invalidamos aí também o item C. E para fechar a letra D,
acréscimo da atividade comercial em virtude do aproveitamento de capitais antes empregados na mineração. Não. Nós não tivemos excedentes, então não ficou, tinha capitais que eram empregados na mineração e agora serão empregados em outras atividades. Nós não tivemos esse excedente da produção aurífera. Todo o ouro extraído, ele foi o quê? Retirado, né? Foi levado para fora do país. Então, pouco ficou no território. Basicamente, podemos dizer que o ouro pagou os custos, né, da atividade mineradora, a abertura de caminhos, a construção de alguns arraiais, da Vila Boa, tá? Mas não gerou excedente para o território goiano. Então, assim vale. E claro, né, acréscimo da atividade comercial, não, você teve um decréscimo, né? Então decaiu aí a atividade comercial. Beleza? Matamos assim mais uma questão. Vamos lá para a questão número 5. Questão número 5. Esse bloco aqui, pessoal, vou fazer direto, não vou dividir, vai ficar um bloco um pouco mais extenso, né, do que normalmente ficam os blocos de aulas, mas é para discutirmos aí as questões. Vamos lá, meus queridos. Questão número 5, olha só. Tendo em vista que a independência do Brasil, proclamada em 1822, foi um ato político fundamentalmente conduzido pelas elites do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e que, pelo país afora, a partir de então, mudanças ocorreram na esfera político-administrativa e, ainda que pouco profundas, na esfera socioeconômica, assinale a opção correta no que concerne a aspectos significativos da história política de Goiás. Então vamos lá. Eu quero saber aí em relação a esse processo, né, aí de independência do Brasil e tal, algo que nós tenhamos de significativo para a história política de Goiás. Essa questão, por mais que você tenha estudado e tal, poderia ser que lá na prova você encontraria alguma dificuldade para, a partir da primeira leitura, já identificar o item correto. Mas, por eliminação, ficaria bem mais fácil. Tá? A questão certa, ela traz algum detalhe ali que normalmente nós não estudamos ou não nos atentamos quando estamos fazendo a leitura do conteúdo. Beleza? Então, mas por eliminação, você também chegaria aqui à resposta correta. Então, vamos lá. Olha o item correto aqui. O movimento nacionalista explodiu em Goiás quando a abdicação de Dom Pedro I, em 1831. Liderado por um bispo, um padre e um coronel. Esse movimento conseguiu depor os governantes portugueses da região. Vamos lá, vamos entender isso. Durante o período imperial, que nós já estamos falando de 1831, né, o Brasil já tinha se tornado independente desde 1822, vigorou o chamado oficialismo político. O que era isso? Governantes eram impostos às províncias, né, no caso no período imperial, muda o status de capitania para província. Então, para a província de Goiás, eram os presidentes de província, né, desempenhando aí o papel de governador. Então, eles eram impostos pelo imperador, era o chamado oficialismo político. Tá? Então, pessoas vinham comandar Goiás que não tinham nenhum vínculo com o território, nunca tinham pisado aqui e a primeira vez que pisavam já era como governador, sem conhecer a realidade, sem conhecer as dificuldades, as demandas da população que aqui vivia. Né? E leia-se, fala-se população, né? Entenda-se aí a nossa elite, né? Já que participação popular era nula. Mas vamos lá, olha só. Então, diante desse cenário, houve sim esse levante, conseguiram em alguns momentos fazer com que fosse indicado para Goiás, para governar Goiás, pessoas mais favoráveis, né, ligadas então a essa elite agrária que vai ascendendo economicamente, politicamente no âmbito da localidade, mas que se sentia muito mal por não ter o controle do território goiano em suas mãos. Né, pelo fato de que o imperador estava sempre impondo governadores. Então, em 1831, aconteceu isso. Né, houve aí um levante e conseguiram fazer com que fosse indicado para presidente da província de Goiás a uma pessoa que fosse favorável a essa elite. Então, esse item ele está correto. Mas vamos lá, vamos ver que não seria difícil você eliminar os demais itens para ter certeza do gabarito aí na letra A. A letra B nos diz o seguinte, que não foram formados em Goiás partidos políticos ao modo liberal e conservador, que se revezavam no controle do poder nacional, fato que demonstra o isolamento desse Estado em relação ao núcleo de poder imperial. Olha só, podemos dizer que Goiás sim estava numa posição marginal, né, de pouca relevância no cenário político nacional. Porém, essas questões políticas que se faziam mais presentes já nos grandes centros,
urbanos do país, elas reverberavam no território goiano, ao ponto de que sim, como nós verificamos lá na aula, nós tivemos sim a criação em Goiás, né, de partidos aos moldes do liberal e conservador, né, até destacando aí que os liberais, após a proclamação da República, eles assumem o controle do território goiano, conseguem se apresentar como o grupo hegemônico que comanda Goiás aí durante as primeiras 2 décadas aí após a proclamação da República, beleza? Bom, então o item B está invalidado por isso. O item C. A época da independência do Brasil, o fato de a pecuária não ter sido introduzida em Goiás. A pecuária, ela chega junto com o minerador, tá, meus caros? Chega junto. O que nós temos que ver? É que com o declínio da mineração é que ela vai lentamente se firmando como a principal atividade econômica. Então aqui nós já invalidamos completamente o item C, tá? O item C. Mas só para continuar a leitura, né? Somada às lutas regionais separatistas, justifica a inexistência de correntes migratórias oriundas de outras partes do território brasileiro, o que inibiu o aumento da população goiana. Não. Nós tivemos sim movimentos separatistas, né, lá em 1821, liderado por Teotônio Segurado, nós analisamos isso, acho que tem alguma questão também abordando esse tópico do movimento separatista. O que você tem num primeiro momento, com o declínio da atividade mineradora, uma diminuição da população, no final do século XVIII, início do XIX, mas justamente aí a partir de 1830, a população goiana volta a crescer. Ela volta a crescer, segundo o censo ali, por volta de 1749, se eu não estou equivocado, está lá na aula, tá? Depois vocês confiram, pode ser que eu esteja errado. Goiás já tinha mais de 70 mil habitantes, né? E essa população, ela chega a mais de 250 mil em 1900, então há sim um crescimento da população a partir desse período. Então invalidamos aí o item C. A letra D diz o seguinte, que com a independência do Brasil, Goiás foi uma das poucas capitanias que não se transformaram em províncias, tendo ficado subordinada administrativamente à província de São Paulo. Meus queridos, Goiás já tinha se tornado autônomo de São Paulo, né, desde a criação da capitania de Goiás em 1749. Então, quando vem a independência do Brasil, muda-se o status então de capitania para província, e Goiás passa a se chamar então província de Goiás, beleza? E não está subordinada aí à capitania à província de São Paulo, não, tá? A letra E nos diz o seguinte, que a partir da independência, a economia de subsistência goiana foi impulsionada devido à redução da tributação devida ao Estado Imperial, o que gerou um período de crescente prosperidade em Goiás. Não, meus caros, no quadro político, econômico, social do território goiano, as alterações foram mínimas, seja no processo de independência, seja lá no processo de proclamação da República, né? As alterações, elas foram mínimas, elas se processam ali no campo da política, mas numa esfera muito restrita, já que você não tinha uma participação política popular, a maioria da população vivia no campo, estava alheia a essas questões, né? E somente a elite agrária realmente é que participava deste processo, e alguns pequenos estratos ali urbanos, a imprensa e tal, mas que também vinculada a essa elite agrária. E assim, então, finalizamos a questão número 5, partindo agora para a questão número 6. Meus caros, olha só, aqui nós temos uma tabela falando sobre o número de escravos em Goiás, tá? De 1864 a 1887. Então, anote aí, 1864, 15 mil escravos, 874, 10 anos depois, 8.800 escravos, 1884, mais 10 anos então, 7.710, e em 1887, 2 anos antes da abolição, 4.955 escravos. Então, esse é o número de escravos que Goiás tinha aí nesses anos. Então, vamos lá. Essa tabela evidencia transformações ocorridas na composição da população do estado de Goiás, que estão relacionadas à abolição da escravatura. Quanto ao processo de abolição da escravatura ocorrido no Brasil, então preste atenção, quanto ao processo de abolição da escravatura ocorrido no Brasil, na segunda metade do 19, pode-se caracterizá-lo pela, vamos lá,
embranquecimento da população dos estados devido à redução do número de escravos no território nacional. Não, não. Tá? Não há que se falar em embranquecimento. Até no início do século XX, você tinha algumas teorias aí, né, de que trazer imigrante europeu e que com essa miscigenação em tantas gerações a população do Brasil estaria branca e tal. A grande bobagem, base científica disso nenhuma. Tá? Então, invalidamos aí o item A. Letra C. Extinção da escravidão com a Lei Eusébio de Queiroz. Meus caros, a Lei Eusébio de Queiroz foi que extinguiu a escravidão? Não. Qual foi a lei? Lei Áurea, não é? A Lei Eusébio de Queiroz, só para lembrá-los aí, né, foi aquela lei que proibiu o tráfico negreiro, né, o comércio aí de escravos. Então, em 1850 foi proibido. O fato de ter sido proibido em 1850 não significa dizer que ele cessou aí já completamente, mas já foi o início do processo aí para a abolição, mas em 1850, tá? Então, invalidamos aí a letra B. A letra C nos diz o seguinte: construção da cidadania republicana pautada por direitos sociais e atuação dos abolicionistas. Não. Cidadania republicana, nós ainda estamos no período imperial. Lembre-se de que em 1888, que a princesa Isabel, né, assina então a Lei Áurea, e a República ela só foi proclamada no ano seguinte. Tá? Nós tivemos lá em maio a abolição da escravidão, em maio de 88, e em 15 de novembro de 1889 é que vem a proclamação da República. Então, invalidamos aí o item C. A letra D nos diz redução progressiva do número de escravos num processo que atendeu aos interesses dos proprietários. Corretíssimo, meus caros, a letra D, redução progressiva do número de escravos. Por que progressiva? Meus caros, da coisa horrorosa, abominável que era a escravidão, isso daí já tinha que ter sido abolido, né? Não deveria nem ter existido. Mas lá em 1850, né, já o Brasil sofrendo pressões externas pela abolição da escravidão, então já tinham que ter abolido de vez. Mas aí não, o que o Brasil fez foi abolindo isso daí, né, em etapas. Então você teve lá a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. Depois você teve a lei do ventre livre, estabelecendo que as crianças que nascessem ali, a partir daquele momento, elas estavam livres, mas tinham que continuar, obviamente, vivendo ali com os pais que estavam em regime de cativeiro. Aí, já mais próximo ainda, né, da abolição, nós tivemos lá a lei dos sexagenários, que libertava, então, os escravos com mais de 60 anos, para, por fim, né, termos aí então a Lei Áurea que aboliu de vez a escravidão. Então, essa redução progressiva do número de escravos num processo que atendeu aos interesses proprietários, que não queriam que essa abolição acontecesse de forma abrupta, né? Isso deu tempo, esse processo deu tempo para que eles se preparassem e pudessem então trazer a mão de obra europeia para substituir essa mão de obra escrava, que ela se dava ali principalmente na cafeicultura no sudeste do país. Beleza? E só para fechar aqui, né? Diminuição expressiva do número de escravos com a lei do ventre livre, que garantiu a libertação das mães. Não, a lei do ventre livre garantiu a libertação das crianças que nasciam a partir daquele momento. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão, na verdade errei aqui o número dela, né? Não é a questão número 2, ela é a questão número 7. Então, vamos lá. Está aqui 2, mas na verdade é a questão número 7. Olha só. Da UEG também, né, para o cargo aí de pesquisador do Instituto Mauro Borges. Galera, uma dica aqui importante para vocês, ó, já que nós estamos analisando essa questão aqui, que foi do concurso do IMB. A parte de atualidade, dados econômicos de Goiás, tá, questão relacionada à educação, não deixem de darem uma lida no site do Instituto Mauro Borges. Tá? Fica essa dica aí para vocês, porque da parte de atualidade nem sempre a gente consegue, né, nós professores trabalhando nessa temática, nós conseguimos colocar isso tudo à disposição de vocês na véspera da prova, no momento ali que está antecedendo a prova. Então é muito importante que a partir do momento que saiu o edital, você já está focado ali, saiu o edital, crie essa rotina, tá, de acessar o site do Instituto Mauro Borges e fazer uma leitura de alguns relatórios. Tem uma parte do conteúdo que eles colocam lá, disponível ao cidadão, que de uma forma muito direta, muito clara, que dá para você compreender muito bem alguns dados importantes, relevantes em relação ao território goiano, que comumente são cobrados nas provas, né, quando a banca traz como enfoque atualidades, certo? Então, fiquem ligados nisso daí. Então, vamos lá.
Olha, essa questão é muito boa, foi uma questão muito bem elaborada, tá? É sobre a sociedade da agropecuária goiana, porém, que temos um manancial de informações, capaz de retratar, perceber, caricaturar e imaginar a sua face mais representativa. Dessa sociedade irá se extrair o conceito capaz de resumi-la em uma só palavra e de inseri-la numa imagem capaz de eternizações memoriais na redoma da historiografia que a envolveu por séculos. A decadência. Então está aí um trecho da obra do Nars Shaul, né, Caminhos de Goiás, tá? Uma obra importante, quem tiver acesso aí, conseguir. Eu não sei se ela está disponível aí, se você acha ela na internet, disponível para baixar, algum PDF, alguma coisa assim, tá? Mas se você tiver a oportunidade de ler essa obra, é uma obra fundamental para compreendermos bem a história de Goiás. Então vamos lá. O texto refere-se ao século XIX goiano, que foi caracterizado por agentes públicos e intelectuais da época e por algumas obras historiográficas como o século da decadência socioeconômica de Goiás. Essa visão de que a sociedade goiana pós-mineratória era decadente expressa vamos lá, essa visão, presta atenção, essa visão de que a sociedade goiana pós-mineradora era decadente expressa letra A, concepção adequada da realidade. Uma vez que a diversificação da atividade econômica e urbana atingida no século XVIII foi substituída por uma economia baseada na monocultura rural. Não, meus caros, olha só, cuidado que isso daqui pode te induzir ao erro. Quando fala em concepção adequada. Porque se você lembrar lá do relato produzido pelos viajantes, que nós analisamos, né, durante a nossa aula, você vai pensar que isso é realmente uma concepção adequada. Mas observe o que ele diz aqui. Uma vez que a diversificação da atividade econômica e urbana atingida no século XVIII. Diversificação da atividade econômica e urbana? Não, você tem que lembrar que a pecuária que se firma como principal atividade econômica e a população ela vai na sua maioria o quê? Se ruralizar, então você não tem essa diversificação urbana, não. Os poucos aglomerados ali urbanos, né, eles existem para dar suporte a essa população que está no campo. A população majoritariamente está no campo. Então, invalidamos. E também ele fala lá, baseada na monocultura. Monocultura é o que? É só uma cultura. Não. Essas propriedades, nesse período, elas vão produzir tudo o que é necessário para a sua manutenção. Então, não tem essa de monocultura. Então, planta-se o arroz, o feijão, o milho, as hortaliças, tudo aquilo que é necessário para a manutenção desta localidade. Tá? Então, invalidamos assim o item A. Olha o item B. Leitura reducionista da realidade goiana do século XIX, que, pautada principalmente em dados econômicos, superestima a produção aurífera e desconsidera a estabilidade da sociedade patriarcalista. Meus caros, que linda essa questão, que lindo aqui esse enunciado. Certíssima a letra B. É sim uma leitura reducionista. Por quê? Olha-se para o século XIX, pelo período aurífero, né, e acredita um período de grande riqueza, né? Porém, essa riqueza ela pouco ficou em Goiás. Tanto é que cessa a atividade mineradora, declina essa atividade mineradora, Goiás está na pobreza, no isolamento. E veja só, o que é que realmente, verdadeiramente lança as bases da sociedade goiana? É justamente essa sociedade agropastoril, essa sociedade que se firma no território goiano após o declínio da atividade mineradora. Então, é sim uma leitura reducionista da realidade goiana do século XIX. Não percebe aí, desconsideram aí a estabilidade dessa sociedade agrária, patriarcal, né, que tem como sustentáculo da sua economia a pecuária. Beleza? Então, letra B é o item correto, tá? Letra C, só para finalizarmos aqui, já é a última questão, tá, meus caros? Olha só, letra C, valorização das especificidades culturais da sociedade goiana, que tomou forma no século XIX, com a miscigenação etnocultural entre indígenas, europeus e africanos estimulada pelo isolamento geográfico. Meus caros, olha só, está falando que a miscigenação entre, né, o indígena, o europeu e o africano, ela aconteceu em razão de isolamento. Não, a miscigenação ela acontece porque em contato esses povos se misturam mesmo, vão se miscigenar. Não é o isolamento que fez com que isso acontecesse. E não há nenhuma valorização aí de especificidades culturais da sociedade goiana, coisa nenhuma. Então, invalidado o item C. Letra D, negação
dos relatos de viajantes estrangeiros que percorreram Goiás no século XIX, uma vez que seus escritos demonstram a pujança e a vitalidade da economia baseada na exportação agropecuária. Não, né? Olha só, pelo contrário, o relato desses viajantes mostram que uma sociedade pobre, uma sociedade, na fala de alguns desses viajantes, né, pouco industriosa, o goiano pouco dado ao trabalho, de que o pouco que ele fazia era para gastar em festas religiosas que duravam ali durante todo o ano, né? Que tinham aí um calendário extenso durante todo o ano. Então, o relato desses viajantes é justamente o que constrói essa visão de pobreza, de decadência ao longo do século XIX e que não consideram que é justamente essa sociedade que lança as bases verdadeiramente do território goiano. Certinho, meus caros? Então, essa foi a última questão, né, que eu tinha para trabalhar com vocês. Quero pedir a vocês aí, se você gostou, clique aí, gostou. Se você não gostou, também diga que não gostou, né? Deixe aí os seus comentários, suas dúvidas. Se algo não ficou suficientemente explicado, mande aí, grava um novo vídeo ou responda para você diretamente. Compartilhe com seus amigos, mas claro, somente se você quiser, se você se sentir à vontade para tal. Beleza, meus queridos? Então, mantenham-se firmes nos seus propósitos, tenha certeza de que valerá a pena todo esse estudo, toda essa dedicação. E lembre-se, estudar sempre será o nosso maior ato de rebeldia. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Avante, avante!